Eu duvido vocês não se encantarem pelo diafragma. E agora a gente vai ver o que é a vista superior dele. Michael, eu já sei qual é a vista superior. Eu já entendo ela. Tudo bem que você sabe, não tem problema nenhum. Assiste isso aqui com calma, que talvez tenha uma informação nova. E se essa uma informação nova for fazer diferença naquele paciente que não está melhorando, valeu a pena. Tá, então, vamos começar? Vamos começar a ver as principais estruturas. O que é preciso? Eu quero ver ele de cima. Para eu ver ele de cima, eu tenho que colocar um corte transversal da região torácica. Ou seja, eu vou precisar aqui da vértebra torácica. Região anterior com o corpo vertebral, região lateral com seu processo espinhoso, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e lá atrás o processo espinhoso. E naturalmente o canal vertebral. Tá? Tentem, na medida do possível. Precisa ser sempre assim, Mike? Não, mas tenta, na medida do possível. Quando vocês estiverem trabalhando com uma vértebra torácica, começar a colocar algumas pequenas características dessa vértebra torácica no esquema, para já diferenciar. Então, por exemplo, se eu fosse dizer, estamos vendo agora um corte transversal da região lombar. O que eu gostaria? Que a vértebra, por exemplo, fosse um pouco mais maçuda, que o processo transverso lá atrás fosse retangular, que o canal vertebral tivesse uma orientação triangular, porque isso aqui vai me ajudando a memorizar um pouco mais. Tá? Então, tem um pouquinho de atenção nesse sentido. É obrigatório? Não é obrigatório. Por quê? Porque eu quero ver aqui nesse caso quem? O diafragma, a vista superior do músculo diafragma. Mas se eu conseguir dar mais características, melhor. Tá? Garanto para vocês que é melhor. Deixa eu apagar essa vértebra aqui que não tem nada a ver com o nosso esquema agora. Mas o que tem a ver? Costela. Tem que ter uma costela saindo daqui. Vou deixar um espaço na lateral. E essa costela ela está inserida no corpo da vértebra. Tem um ângulo posterior, a face lateral, o ângulo anterior, a relação cartilaginosa e lá do outro lado as mesmas estruturas. Muito bom. Aqui a gente tem a costela. Lá na frente, o externo, que vai ser importante dentro desse esquema. Aqui a gente tem o arcabouço, tem as principais estruturas que a gente vai estar trabalhando. Então a gente precisa obrigatoriamente de uma vértebra torácica, de uma costela, e do externo. Por quê? Vocês já têm essa resposta. Me conta aí, por que eu preciso dessas estruturas? Porque são essas estruturas que ancoram, que suportam o diafragma. E lá embaixo, então se eu fizer uma sombra aqui, um pouquinho mais quadrada, fazer até pontilhado, tá? Saibam que não vem então aqui na frente, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Quem que a gente teria aqui? Um corpo vertebral lombar. Então aqui, é esquemático, tá, pessoal? Não tenho esse dom de desenhar em 3 dimensões, mas entendam que aqui eu tenho uma vértebra lombar, que está lá embaixo. Então vamos supor que essa vértebra, que está aqui, é T8, a oitava torácica. E vamos supor que essa vértebra lombar aqui é L1. Tá? Só para a gente entender que tem uma profundidade. Porque vão ter estruturas que vão estar em níveis diferentes da coluna. Beleza? A partir disso, a gente já pode
evoluir para o próprio diafragma. E estruturas importantes aqui, né, que falou em diafragma, vocês vão ter que começar a abordar e tratar nos seus pacientes. Naturalmente, essas vértebras que eu acabei de falar, as vértebras lombares de L1 até L3 e a costela. Como que a gente vai trabalhar a costela? A costela com relação ao corpo vertebral, a articulação costo-corpórea, a costela com relação ao processo transverso, a articulação costo-transversa, a costela com relação à cartilagem costal, a articulação costocondral, e a costela com relação ao externo, a articulação condroesternal, condro de cartilagem. Visto isso, a gente agora sim vai para o diafragma. Isso aqui vocês já sabem, então eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Na região central, as fibras pouco contráteis de Kane, do centro frênico, com uma concavidade posterior, com uma convexidade anterior, e na verdade a convexidade se dá ao longo de praticamente todo o trajeto desse centro frênico. Tá? Ele não é alinhadinho, não é linear, assim, bonitinho, não. Então, se o teu centro frênico saiu assim, ó, ele pode estar mais parecido com a realidade do que esse que eu fiz. Tá? O centro frênico ele é uma massa de tecido conjuntivo ali, que vai dar um suporte para a região cardíaca e que vai deixar passar algumas estruturas importantes. Então, centro frênico. Top demais poder trabalhar com ele. Para eu saber qual é o perfil de paciente que me procura, que requer alguma conduta relacionada ao centro frênico, eu tenho que saber quais são as estruturas que cortam ele. E a primeira estrutura que corta ele vai ser o hiato da veia cava. Então, estou falando em centro frênico, vamos jogar ele lá para cima. Eu estou dizendo que o hiato da veia cava inferior está passando por ele. Vai pensando aí onde que está esse hiato. Para isso eu tenho que saber onde que está a veia cava inferior. Eu sei que essa veia cava inferior ela está mais lá para o lado direito, né? Que ela vai entrar lá no coração, então naturalmente ela deve estar mais para o lado direito aqui. Onde? Na região à direita do centro frênico. Quem vai passar pelo hiato da veia cava inferior? Tcharam! A veia cava inferior. Qual é o sentido do fluxo sanguíneo pela veia cava inferior? É um sentido cranial. Quer dizer, começa de uma região caudal, o sangue está vindo lá de baixo e vai em uma direção cranial. Esse aqui é o famoso retorno venoso. No próximo vídeo, eu vou estar falando a respeito do retorno venoso. Tá? Em uma clínica, em um paciente que tem um problema relacionado ao retorno venoso. Né? Como que essas fibras do diafragma podem auxiliar dentro desse processo. Tá? O retorno venoso tem influência do centro frênico. Por quê? Porque o hiato, o canal de passagem da veia cava inferior, está ali. E mais quem que passa aqui junto? Então tem a veia cava passando. E à direita dela tem o nervo frênico direito. Está passando onde? À direita da veia cava inferior. Por qual região? Por dentro do hiato
da veia cava inferior. Então, o nervo frênico é muito íntimo à veia cava inferior, muito íntimo ao centro frênico, muito íntimo ao diafragma. Ele vai inervar essa região. Ele vai inervar as fibras contráteis e, além disso, ele vai inervar com fibras aferentes, com fibras sensitivas à zona do pericárdio, da pleura, do peritônio. E isso mesmo, é ele que vai ter relação com as dores referidas na região cervical, na região dos ombros. Ah, quer saber mais? Acompanhe o material completo. Você não pode ter dúvida a esse respeito. Isso aqui dá diferença no tratamento do teu paciente. Quando que vai ser interessante trabalhar o diafragma de um paciente com dor no ombro? Quando que vai ser interessante trabalhar o diafragma de um paciente com uma patologia visceral? Tá? Essas são respostas que elas têm que vir automaticamente. E vocês entenderem profundamente essa anatomia, por isso que o nosso trabalho é esse, é aprender a aprender. Usar a informação na prática. Isso vai fazer com que vocês melhorem a cada dia. Beleza. Vimos o frênico direito. E o frênico esquerdo? Ele está passando por uma fissurinha, por uma abertura no lado esquerdo do diafragma. Então, a gente tem lá do outro lado. Então, não está relacionado com a veia cava, mas está relacionado com o centro frênico, a passagem do nervo frênico esquerdo. Esse aqui, se for para colocar uma relação mais íntima dele, dá para dizer que ele tem uma relação maior com o ápice cardíaco. Ele está a mais ou menos 2 centímetros do ápice cardíaco. Ele perfura o diafragma, o centro frênico, nessa região. Então, tem alguns fenômenos, inclusive de tetania, de pequenas contrações involuntárias, pequenos espasmos, pequenas vibrações que acontecem no nervo frênico. Isso é um pouco mais comum na nossa clínica de acontecer no nervo frênico esquerdo, e isso acontece justamente pela relação cardíaca e por descargas. Descargas nervosas pela vibração que acontece, pelo potencial de ação gerado no local, que faz com que o nervo frênico descarregue. Tá? E tem alguns outros sintomas que acometem alguns atletas, atletas que sentem aquelas fisgadas lá embaixo das costelas, durante algumas corridas, durante alguns esforços, podem ter também uma relação com o próprio nervo frênico, aumentando a atividade para as fibras diafragmáticas. Então pode ter ali um pequeno espasmo no diafragma, tanto é que a pessoa para, ela respira, ela organiza todo esse sistema ali para voltar à atividade, ela volta e tudo bem. Tá? Então quem que está incomodando? O diafragma ele é importante para essa região e como um músculo, a inervação é importante. Só que saibam que não é só o nervo frênico que chega nele. Tem outros nervinhos fazendo esse suporte. Vamos lá. Continuando. Vista superior do diafragma. Na região anterior, a inserção das fibras externais. E tá tranquilo e tá beleza. Aqui a gente sabe que essas fibras que vão começar discretamente mais altas vão se inserir no externo, no processo tifoide um pouco mais baixo, então tem uma certa obliquidade nessa visão. Seria como dizer assim, estou olhando no perfil e aqui está o centro frênico, horizontal. Na região anterior tem uma pequena concavidade das fibras externais. E depois, indo para posterior, lateral, posterior, a cúpula do diafragma, vai dar continuidade a essa formação, com uma concavidade para baixo e para frente. Essa aqui é a forma geral do diafragma. E lá atrás, a gente vai terminar essa estrutura
são as fibras lombares, que são mais verticais. Então, tem fibras verticais, fibras mais horizontais, uma fibra oblíqua anterior, um pouquinho oblíqua, e fibra bastante oblíqua na região posterior. Beleza? E vamos lá. Vamos colocar essas fibras costais aqui, para saber a região delas. Elas vão estar se inserindo na face interna, na região endotorácica. E essas fibras têm uma relação maior com a pleura. Então, quando a gente for pensar em movimento da caixa torácica, essas fibras costais elas são importantes. Quando a gente for pensar em movimento do externo, as fibras externais são importantes. E todas elas estão chegando no centro frênico. E lembra que no centro frênico é a zona de apoio de quem? Do coração. Então o coração está lá apoiadinho em cima, descansando nessa região do centro frênico. E qual é a região? Isso aqui é interessante vocês saberem também. Eu não vou me cansar de repetir. Qual é a região desse hiato? A orientação de nível vertebral aproximada, tá? No nível da 8ª vértebra torácica, T8. T8 é o marco anatômico do hiato da veia cava inferior. Por quê? Porque a gente vai ter outros hiatos em outros níveis. E aqui eu vou começar a mostrar essas estruturas agora. Por quê? Porque se inserindo na região posterior, a gente tem as famosas fibras costais, fibras vertebrais, que vocês já conhecem, vocês já viram elas. Elas estão se inserindo onde? De L1 a L3. Então elas estão aqui, ó. Agora entendeu porque eu botei essa sombra? Porque eu não quero que vocês pensem que essas fibras vão chegar na vértebra torácica. Ela não chega aqui, ó, em T8. Ela não chega em T10. Ela chega onde? Em L1, L2 e L3. Fibras vertebrais lombares do diafragma, pilares do diafragma, diafragma crural é o próprio. E ele tem esse pilar do lado direito, que vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar uma série de voltas e essas voltas vão formar um anel. Então aqui eu estou falando, vamos jogar aqui para o lado direito, ó, do pilar direito do diafragma. Que está se inserindo em L1, L2 e L3. E que vai ter uma orientação ascendente. Tão ascendente ao ponto de chegar ao nível, tá? Não na vértebra, mas ao nível de T10. Por que eu quero que T10 seja reforçado agora? Porque no nível de T10 vai ter essa abertura aqui. E que abertura que é essa? Este é o hiato esofágico. Bacana demais, hein? Hiato esofágico. O hiato esofágico está no nível de T10. Por dentro dele vai passar, obviamente, o esôfago torácico e depois a porção abdominal do esôfago. Quer dizer que são as fibras, principalmente do pilar direito, que vão fazer a constrição. Quer dizer que quando elas não forem competentes, o paciente vai ter uma clínica ou uma patologia chamada de hérnia.
Hérnia de hiato, já ouviram falar? Que acontece quando o esôfago sobe, quando o estômago sobe, quando os dois sobem em conjunto ou quando apenas uma partezinha do estômago sobe. E o paciente vai ter um sintoma decorrente disso. Ele pode ter associado à hérnia o refluxo gastroesofágico, que é um problema que pode ter relação com o próprio estômago, mas saibam que a hérnia de hiato é uma incompetência do diafragma, tanto é que a cirurgia que é feita é uma, popularmente, amarração do diafragma, dessas fibras, ao redor do esôfago, para impedir que aquele conteúdo que subiu, então o estômago é o quê? É abdominal. Se o estômago vira torácico, ele herniou para a cavidade torácica. Então a gente pode, em alguns casos, trabalhar isso aqui, para ele se manter ali embaixo. Em alguns casos, infelizmente, o paciente vai ser cirúrgico. Beleza? Hiato esofágico. Espetacular. Nas hérnias de hiato é importante trabalhar ele. Eu vou passar para vocês depois os principais tipos de hérnia de hiato e provavelmente eu dei algumas diquinhas, né? Diquinhas de como abordar o paciente, o que ele eventualmente vai estar sentindo, qual que é a clínica, qual que é o sinal, né? O que o paciente vai dizer, quando que ele vai ter um sintoma relacionado a isso aqui. Tá? É bacana a gente ter isso em mente. E junto com o hiato esofágico, então dentro aqui vai estar o esôfago. Vou botar o esôfago com azul bem forte. Botar ele bem no meinho aqui, ó. Botar ele pequenininho. Porque tem outras duas estruturas. Uma passando à frente e outra atrás do esôfago. Dentro do hiato. Quais são essas estruturas? Nervo vago esquerdo, que está à frente, anterior. Nervo vago direito, que está atrás, ou seja, posterior. Michael, como é que eu vou fazer para gravar isso? Preciso decorar? Se você conseguir entender o que eu vou falar agora, você vai entender. O nervo vago é o parasimpático. Não. Parasimpático visceral, que vai para coração, que vai para pulmão, mas que nesse caso específico aqui vai até os órgãos e vísceras da região abdominal. Vai pegar as informações correspondentes ao gânglio celíaco e ao gânglio mesentérico superior. Vai para vísceras mais superiores do trato gastrointestinal, do abdômen. Beleza. Tem o vago esquerdo e tem o vago direito, que estão saindo do crânio. Foramen rasgado posterior ou foramen jugular entre o temporal e o occipital. E vão passar pelo espaço maxilofaríngeo, eles vão entrar na bainha carotídea, eles vão passar pela região da entrada torácica, vão percorrer o mediastino e junto com o esôfago vão passar pelo hiato esofágico. E tem lá o esquerdo e o direito. Seria mais lógico pensar que o esquerdo passa à esquerda do esôfago, o direito passa à direita do esôfago. Só que durante o nosso desenvolvimento embrionário, o que acontece? Existe uma torção. E qual que é a torção desse sistema visceral? O lado esquerdo ele vai para anterior e o lado direito vai para posterior. Então, o nervo vago esquerdo vai para frente do esôfago e o nervo vago direito vai para trás do esôfago. Tá? Isso aqui vai estar acontecendo nessa região. Então, fiquem atentos a essa dica. Por quê? Porque pode ser que em algum momento ela venha fazer mais sentido para vocês. Tá? É algo realmente importante. Nervo vago junto com o esôfago formando o hiato. Beleza? Gravamos isso. A gente já sabe que para esse perfil aqui de paciente, o que vai ser interessante? Falei do esôfago, vou dar só uma beliscadinha aqui, ó, na questão do parasimpático. Os pacientes que têm uma dificuldade digestiva, pacientes com patologias da esfera hepática relacionados à vesícula, ao estômago, ao baço,
ao pâncreas, tá? Todas essas vísceras mais proximais ao começo do duodeno, todas elas podem ter uma relação com o hiato esofágico, naturalmente com o diafragma, porque o nervo vago está passando por ali. Então, se ele não tem uma capacidade absortiva tão grande, se o fígado não está com um metabolismo tão bom por causa de uma diminuição do potencial parasimpático, a gente pode e deve, muitas das vezes, trabalhar o músculo diafragma. Ok? Ok. Vamos dar mais um passinho adiante. Por quê? Porque tem outra estrutura, que é também chamada de pilar direito do diafragma. Opa, pilar esquerdo, né? Que está se inserindo onde? Na região anterior das vértebras lombares. Pilar esquerdo. Em quais vértebras? L1 e L2. E esse pilar aqui, ele vai ser importante. Por quê? Porque o pilar esquerdo mais o pilar direito vão formar mais um hiato. Eu só vou colocar aqui no desenho, para vocês lembrarem, que o nível do hiato esofágico está lá em T10. Então, começamos com T8, chegamos agora em T10, quer dizer que a gente está começando de algo um pouquinho mais alto, indo em direção de algo mais baixo. E agora a gente está aqui, ó, em mais um hiato. Qual é esse hiato agora? Lembrando que esse hiato é formado tanto pelo pilar esquerdo quanto pelo pilar direito. Esse é o hiato aórtico. Hiato aórtico, pilar direito mais pilar esquerdo. Quer dizer que as vértebras lombares são importantíssimas para a configuração desse hiato. Alterações na zona do ligamento longitudinal anterior, sindesmófitos nessa região indicam uma perda de mobilidade. Uma perda de mobilidade dele pode gerar uma adesão desse ligamento com relação ao pilar do diafragma. E naturalmente, uma vez que o pilar modifica, a gente sabe que o músculo psoas e o músculo quadrado lombar não vão estar legais. A gente sabe que o prejuízo vai ser grande para esse paciente. Um prejuízo neural, o prejuízo vascular, um prejuízo mecânico. Então, esse paciente ele vai estar com a região lombar e abdominal bastante comprometida. E, naturalmente, se existe aqui uma artéria que é importante pra caramba, né? Que é a aorta passando e ela está levando o sangue para toda a região abdominal. Toda a região abdominal. Né? Tem lá, né? Acompanha no conteúdo arterial que você vai ver esse detalhe. Mas tem os vários troncos vasculares. Tronco celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. Artérias ilíacas comuns. Artéria renal, artéria gonadal, artéria suprarrenal. Todas essas artérias aqui são provenientes da região da aorta. Então é importante demais. E além dessa artéria, então que vai aportar o membro inferior, região abdominal, com oxigênio, nutriente, o próprio sistema imunológico, que é carreado através da vascularização, também vai ser distribuído ao longo do nosso corpo pela vascularização que sai da aorta. Então a aorta é chave para muitos problemas que os nossos pacientes vivem. E além disso, quem que a gente tem? Na região à direita, discretamente mais posterior à aorta, o ducto torácico, responsável pela drenagem linfática.
Então, vou colocar aqui, ó, linfa. Então, é uma superfície importante, é uma estrutura importante para o sistema imunológico. O meu paciente, ele fala que a imunidade dele é baixa. Ele é um paciente sistêmico. Né? Já pegaram esse tipo de paciente? Eu vou colocar mais uma estrutura aqui para dar uma informação extra para vocês. A gente vai ter do lado direito a veia azygos. Agora eu estou falando em drenagem venosa. E do lado esquerdo, a hemiázygos, que também é venosa. Por que isso aqui é importante? Primeiro, qual que é o nível vertebral aqui? Ó? Vamos colocar aqui. Aqui é T12. Tá, em T12 tem esse hiato aórtico. Então vamos acompanhar nesse desenho aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo à esquerda, bem perto da logomarca. Na região do centro frênico, a gente tem o quê? Nível de T8 com a passagem da veia cava inferior. No nível de T10, a gente tem a passagem do hiato esofágico, e no nível de T12, tem a passagem da aorta. Tá, então, para vocês entenderem mais ou menos o nivelamento, não está perfeito? Não está perfeito. Tá? A distância aqui está diferente? Está diferente. Mas vocês entenderam o modelo. Tá? Isso aqui que é importante agora. Gravem a informação. Ela pode e vai ser útil em momentos futuros. Mas vamos lá. Vamos fazer só uma análise do que pode acontecer com o nosso paciente. Vocês já ouviram falar, vocês sabem, o paciente pergunta para vocês e ele diz assim: doutor, eu tenho artrose ou eu tenho uma artrite. E se ele tiver uma artrite, vai ser importante vocês trabalharem o diafragma. Por que isso aqui é importante? Grava aí. Artrose mecânica, localizada, com dor ao movimento. Com exames complementares, com danos precoces. O raio-x da pessoa vai estar lá destruído às vezes, mas ele não vai ter sintoma. Quer dizer que o sintoma, a dor, é tardia ao exame. O exame é precoce. O que acontece na artrite? A artrite, ela é inflamatória, ela é metabólica. Ela é sistêmica, ela não é localizada. São várias regiões que são acometidas por ela. A dor está maior ao repouso. O movimento alivia ela, acalma. E os exames complementares têm uma alteração tardia. O paciente tem dor, ele reclama dessa queixa, ele faz uma infinidade de exames e nada dá positivo. Tanto é que muitas vezes ele é confundido com um paciente de fundo emocional, um paciente psicossomático. Isso aqui acontece muitas vezes. Tá? E a gente sabe que esse paciente aqui é interessante trabalhar o diafragma, mas por quê? Porque existe um fator imunológico importante, porque existe um fator de drenagem venosa e esse processo congestivo pode alterar o metabolismo dos fibroblastos, porque é muito importante para a gente ter essa atividade em dia. Por quê? Porque uma vez que a gente tem os fibroblastos que produzem colágeno, que produzem elastina, que estão embebidos lá num líquido, numa substância fundamental amorfa, que dão movimento para o nosso corpo,
e que dentro dessa substância fazem com que o sistema imunológico, de uma certa maneira, se fortaleça e chegue ao destino e combata o que tem de agressão e inflame de maneira concreta, de maneira positiva, de maneira eficiente, essa é a palavra, de maneira eficiente. A inflamação ela tem que acontecer. E isso aqui tem que estar numa densidade legal para acontecer. Porque se tiver congestão, isso não vai acontecer, vai ter êxtase. O líquido, em vez de ser drenado pelo sistema linfático, pelos capilares venosos, ele começa a congestionar no tecido. E isso vai inflamando e reinflamando e reinflamando e virando um processo crônico. Por isso que o diafragma é importantíssimo. E além, é claro, da veia cava. Então, dessa maneira, a gente vê as grandes estruturas que estão passando por aqui. E eu vou acrescentar mais duas aqui ainda. Gânglios da cadeia laterovertebral simpática. Cadeia laterovertebral simpática. Esses gânglios estão desde a região cervical, com 3 gânglios, região torácica, com 11 ou 12 gânglios, região lombar, região sacral e no cóccix. Então, eles vão estar nessa região aqui também, com uma íntima relação com os pilares do diafragma, ou com a região anterior da vértebra, anterolateral da vértebra e da cabeça da costela. E vai ter uma aulinha de raciocínio clínico, falando a respeito desse gânglio aqui. Desse gânglio e da inervação autonômica, simpática, que está passando também íntima aos pilares. Aqui, ó, nervo esplânico torácico. Também sai da região torácica, vai perfurar o diafragma para ir para as vísceras abdominais. Um desses nervos, ele é maior, ele é grande, sai de T5 a T10, e o outro deles é menor, ele é pequeno, e sai da região de T11 e T12. E no devido momento, e não falta muito para isso acontecer, a gente vai falar a respeito disso. Principalmente, além da anatomia, o que o nosso paciente sente, qual que é o problema e como eventualmente eu posso trabalhar com ele. E agora você já tem um substrato maior para ver o diafragma nessa vista superior, com realmente uma posição superior, com mais raciocínio e com muito mais anatomia. Fiquem